Irmãos, quando deu esse problema técnico aí na imagem, no som, eu me lembrei de um vídeo que eu vi na internet há um tempo atrás, e vira e mexe ele roda pela internet, quando alguns missionários estavam fazendo trabalho numa aldeia no sudeste ou sudoeste asiático, eu não tenho certeza absoluta da região, mas uma região muito carente, onde as pessoas não têm absolutamente nada, nem energia elétrica. E uma comunidade cristã sendo evangelizada, começando a conhecer o Senhor e a sua palavra, e uma coisa que fiquei impressionado foi quando chegou um carregamento de Bíblias, através de não sei se foi de um helicóptero, de um pequeno monomotor, e aquele carregamento de Bíblias chegou e aquele povo todo foi atrás do avião ali, parado, e quando aqueles irmãos começaram a distribuir as Bíblias, aquele povo chorava copiosamente por estarem recebendo as suas Bíblias. E eles não tinham nada, eles não tinham bancos para se sentarem, eles não tinham ventilador, eles não tinham piano, som, luz, não tinha nada. Eles só tinham realmente a Escritura, e aquilo para eles era o maior tesouro que eles estavam recebendo naquele momento. Nós somos dependentes da tecnologia hoje, né? Nós somos dependentes dos recursos que Deus nos deu, também todas essas coisas foi Deus que nos deu de forma graciosa, bondosa, nós nos alegramos nisso, mas não podemos perder de vista que a maior alegria que nós temos é a presença do Senhor Jesus no nosso meio. E se a gente não tivesse banco, não tivesse o conforto de um ventilador ou da iluminação, mesmo assim nós cantaríamos e louvaríamos, e estaríamos alegres com o Senhor, Meus irmãos, nós vamos estar continuando a pregação hoje de Atos capítulo 13. Essa viagem missionária de Paulo, a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, ou Paulo e seus amigos, seus companheiros, ela vai ser bastante importante até mesmo para a nossa história hoje. Por quê? Porque foram essas viagens missionárias, principalmente as 3 primeiras viagens e depois, não a última viagem, porque Paulo foi preso para Roma, elas foram decisivas para mudar toda a cara da Europa, aquele continente que nós conhecemos como Europa. E aquilo mudou a vida do mundo todo. Então, essa viagem missionária de Paulo, essas pregações que ele fez ali, naquela região, hoje nós vamos estar vendo a primeira viagem que Paulo fez à Ásia, o que é conhecida hoje como a Turquia. Ele vai estar numa cidade que já não existe mais hoje, mas que é uma região da atual Turquia. Turquia hoje que já não é mais um país cristão, muito pelo contrário, é um país de maioria muçulmana. Mas como que o Evangelho foi importante para transformar a história da humanidade há cerca de 2000 anos atrás? E mudou realmente. Agora, as dificuldades que aqueles irmãos tinham para levar o Evangelho naquele mundo greco-romano, naquela cultura, não é muito diferente da nossa. O Império Romano, que era o grande império da época, ele era um império fortíssimo, ele era um império riquíssimo, e as pessoas do mundo todo sonhavam em ter um padrão de vida de um nobre romano, porque era um padrão de vida realmente muito bom. Era um padrão de vida confortável, seguro, bastante abastado. Como a gente olha hoje, por exemplo, quando a gente vê a sociedade europeia, principalmente o norte da Europa, quando a gente vê uma Alemanha, ou quando a gente vê os Estados Unidos mesmo, um estado riquíssimo como o Texas, e a gente vê tanta opulência, tanta riqueza, tanta maravilha ali, tanto conhecimento que esses países adquiriram, e o mundo todo quer, de alguma forma, atingir aquele padrão. Naquela época de Paulo não era diferente. As lutas eram as mesmas, as pessoas queriam ter segurança, as pessoas queriam ter recursos, queriam ter conforto, mas, principalmente, elas queriam ter um significado.
Isso é uma coisa que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, ela procura significado. E as pessoas procuravam significado ali, muitas vezes no poder, muitas vezes no conforto, naquelas benesses que o Império Romano produzia. As dificuldades para os cristãos chegarem naqueles lugares longínquos era muito forte, era muito mais difícil do que hoje, isso é verdade. Mas as pessoas também tinham corações duros, como são as mesmas de hoje. A dureza do coração das pessoas não mudou, essa permanece. Eu queria convidá-los, então, a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 13. Nós vamos estar vendo agora qual é a mensagem que Paulo traz para aquela região da Ásia, chamada Ásia Menor, uma das suas províncias, dominadas pelo grande Império Romano. A partir do verso 13, Atos capítulo 13, verso 13. Lembre-se que a primeira cidade, ou o primeiro país, onde Paulo e Barnabé foram, foi para Chipre, a ilha, uma ilha, que era uma província romana também. Verso 13, ele nos diz assim: e navegando de Pafos, Pafos era a capital de Chipre, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém, mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a esse, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção.
Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por intermédio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesses ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias uma obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Oremos. Deus, nós buscamos a Tua presença, nos alegramos, ó Deus, com este culto, porque sabemos que o Senhor nos trouxe aqui para Te adorar, para Te glorificar. Queremos buscar, ó Deus, o Teu favor. Queremos buscar, sim, as Tuas bênçãos, que enriqueça, ó Deus, as nossas casas, enriqueça as nossas famílias, com o conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo. Nós queremos conhecer a Tua palavra, queremos conhecer a Tua salvação, queremos, ó Deus, experimentar o Teu poder nas nossas vidas, transformando o nosso caráter, transformando o nosso interior, transformando, ó Deus, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos cônjuges, trazendo-nos, ó Deus, a alegria do céu, a alegria da Tua palavra, a alegria do Teu Espírito Santo. Ó Deus, renova as famílias da Tua igreja, abençoa o Teu povo. Nós estendemos as nossas mãos agora como mendigos, ó Deus, e levantamos as nossas mãos para o alto e pedimos, ó Deus, enche a nossa boca de alegria, enche o nosso coração de satisfação na Tua salvação e na Tua palavra. Enche, Senhor Deus, as nossas mãos de dádivas da Tua presença. Abençoa o Teu povo com paz, abençoa o Teu povo com alegria, abençoa, Senhor Deus, o Teu povo com saúde, abençoa o Teu povo, ó Deus, acima de tudo, com a alegria da salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, dispõe o nosso coração a temer o Teu nome. Dentre nós, ó Deus, muitos há que estão sofrendo por causa de pecados. Nós pedimos, ó Deus, restaura o nosso interior. Perdoa pecados, ó Deus, muda as vidas. Traz, ó Deus, restauração nesta noite. Traga, Deus, salvação através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que acabamos de ler, ele é extremamente rico. Ele tem muita informação. Nós poderíamos fazer aí três sermões para esse mesmo texto. Mas eu quero me dedicar, nesta noite, a destacar um aspecto somente dele. E eu quero começar declarando uma afirmação de um escritor norte-americano chamado George MacDonald. George MacDonald escreveu o seguinte, prestem bem atenção: não sabemos quantos prazeres da vida devemos às tristezas que a permeiam. Não sabemos quantos prazeres da vida devemos às tristezas que a permeiam. A alegria, sozinha, ela não é capaz de revelar as verdades mais profundas, embora a verdade mais profunda deva ser a mais profunda alegria. Eu vou repetir essa segunda parte. A alegria sozinha não é capaz de revelar as verdades mais profundas, embora a verdade mais profunda deva ser a mais profunda alegria. O que me chama a atenção nesse texto
É como o apóstolo Paulo mostra a ação de Deus ao longo de toda a história do povo de Israel, em meio a tantos equívocos, a tantos pecados, a tanta incredulidade do próprio povo de Deus. E isso não é uma característica só do povo de Israel da antiguidade. Essa é a característica nossa hoje, no século 21. Eu fico impressionado como Deus, através da sua graça soberana, Ele trabalha no meio das nossas tristezas, das nossas lutas, dos nossos desatinos, da nossa falta de juízo, da nossa incredulidade, das nossas perversões, dos nossos atos mais tristes, mais abomináveis. E Deus usa aqueles momentos de maior derrota na nossa vida, ou de maior apreensão, para manifestar a graça dEle, para manifestar o poder transformador da sua palavra. Prestem atenção junto comigo. Primeiro, a vida dos missionários não era nada fácil. Paulo e Barnabé, e juntamente com João Marcos, eles saem daquela ilha de Chipre e eles vão para a Ásia Menor. Eles fazem uma viagem de navio, e chegando à Ásia, chegando a Perge da Panfilha, uma cidade chamada Perge, numa província chamada Panfilha, João Marcos, aquele jovem João, ele aparta-se deles e volta para Jerusalém. A palavra aqui, aparta-se, ele desertou, ele abandonou o barco, ele fugiu. Nós não sabemos, nenhum historiador bíblico sabe, por que João Marcos teve essa atitude. Alguns supõem que talvez João Marcos, por ser muito novo, tivesse ficado com saudade da casa da mãe. Aliás, a Maria, sua mãe, era uma mulher de posses. João Marcos não era um menino pobre, ele era um menino rico. Talvez ele viu aquelas viagens de Paulo e Barnabé já praticamente aqui 1 ano, e ele deve ter ficado assustado. Falou, caramba, não vai ser fácil essa viagem, acho que eu vou voltar lá para a casa da minha mãe, na casa da minha mãe eu tinha tudo, eu vou me mandar. Talvez tenha sido isso. Outros já dizem o seguinte, quando Paulo chega em Perge da Panfilha, ele poderia ter ficado naquela cidade e pregado o evangelho, procurado uma sinagoga que havia naquela região, mas ele não faz isso. Alguns historiadores dizem, baseado na carta de Gálatas, que ele deve ter ficado doente ali. Paulo deve ter pego uma malária, não aquela malária que nós temos no Brasil, mas uma malária própria da Ásia, que inclusive afetou a sua vista. Paulo começou a ter problemas de vista ali. Essa malária, que era comum, muito comum naquela época, ela causava fortes dores de cabeça. E o clima onde Paulo estava, que era um clima litorâneo, um clima quente, com certeza o incomodaria bastante. Então Paulo não entra na cidade de Perge, ele passa pela cidade de Perge, e ele vai para uma região extremamente perigosa. Ele vai fazer uma viagem de cerca de 160 quilômetros, subindo numa cordilheira de montanha chamada Taurus. E era um lugar íngreme, um lugar difícil de caminhar, e um lugar que tinha muitos assaltos, muitos assaltos. Provavelmente Marcos ou João Marcos deve ter ficado assustado, falando, o quê? Eu não vou para aquele caminho, não. Eu pensei que essas viagens missionárias fossem mais tranquilas. E aí ele pega e volta para Jerusalém. Esse talvez seja um outro motivo. Um outro motivo pode ter sido que João Marcos, ele era primo de Barnabé. E João Marcos deve ter ficado com, talvez, ciúmes, pelo fato de Paulo agora passar a liderar aquela viagem missionária. Vocês devem ter percebido que o verso 13, pela primeira vez, coloca Paulo como a primeira citação de nome, dentre o grupo que está viajando. Paulo realmente se torna o grande líder daquela expedição missionária. Pode ser que Marcos, ou João Marcos, tenha ficado enciumado, não tenha gostado muito daquilo e tenha, por isso, abandonado a empreitada missionária. Pode ser também que Marcos, ou João Marcos, ele tenha questionado Paulo a estar procurando sempre um acampamento, uma cidade gentílica, para pregar o evangelho aos gentios, e talvez ele estivesse achando estranho aquele evangelho de Paulo falar tanto sobre a graça salvadora para os gentios. Nós não podemos esquecer que João Marcos, ele é um judeu da gema, ele é um judeu de Jerusalém. Nós não sabemos qual foi realmente o motivo, mas
esse é um motivo não de pouca importância. A gente vai chegar lá no capítulo 15, futuramente, e nós vamos ver que isso causou um grande aborrecimento em Paulo. Paulo ficou muito chateado com isso, com o que aconteceu. Então, essa deserção de João Marcos, esse abandono da viagem, já foi um problema de cara quando eles chegam na Ásia. Então, a vida dos missionários não era nem um pouquinho fácil. Mas eles chegam em Antioquia da Pisídia, que não é a Antioquia da Síria. É uma outra cidade, havia muitas cidades chamadas Antioquia naquela época. E eles vão, então, para essa região, uma região relativamente próspera, numa região montanhosa, uma região difícil, mas uma região rica, e onde havia também sinagogas. Paulo, pelo seu costume, era muito comum Paulo fazer isso, ele ia para grandes cidades, e ele logo procurava uma sinagoga, porque era o ponto de contato, onde ele poderia anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e dali, então, passar a anunciar o Evangelho nas praças, nos mercados, para o povo gentílico, para o povo que não era judeu. Muito bem. Paulo chegou na sinagoga, deram a palavra para ele, era um costume das sinagogas naquela época, darem a palavra para um rabino, para um mestre da palavra, e Paulo, a gente não sabe como eles identificaram Paulo, sendo um mestre da palavra, talvez pelas suas roupas, ou talvez pela sua forma de falar, ou talvez porque Paulo estivesse mais algum tempinho ali na cidade, e já haviam conhecido a Paulo. Agora, prestem atenção no discurso de Paulo, na pregação de Paulo. Veja bem como isso aqui é importante. É a primeira pregação de Paulo fora da Palestina, a não ser aquela de Chipre, onde que a gente não tem o retrato, nós não sabemos o que Paulo pregou em Chipre, mas agora nós sabemos o que Paulo pregou na Ásia. Paulo, levantando-se no verso 16, fazendo com a mão sinal de silêncio, era comum, a sinagoga, ela era uma instituição judaica que não servia só para a instrução da palavra e nem só para culto. Você tinha um centro social também na sinagoga, onde os judeus se reuniam, onde os judeus se ajudavam, onde os judeus se comungavam, ou tinham comunhão uns com os outros. Talvez aquele momento era um momento de intervalo. Então, Paulo teve que levantar a sua mão e pedir silêncio para que o povo pudesse ouvir aquilo que ele haveria de pregar. O que já tinha havido ali na sinagoga? Como é que era o culto na sinagoga? Você tinha uma declaração inicial da bênção de Deus, que era o Shema, Deuteronômio capítulo 6. Depois você tinha uma oração, depois você tinha uma leitura da lei, e depois você tinha uma leitura nos profetas, e aí então a palavra era passada para o pregador. Aqui é o sermão que Paulo vai estar fazendo ali para aquela comunidade. Quem eram os ouvintes de Paulo? Eram judeus da dispersão, judeus de fala grega, e também gentios, homens e mulheres que não eram judeus, mas que eram tementes a Deus, e que frequentavam as sinagogas. Isso também era bastante comum. E ele começa a sua pregação dessa forma: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com um braço poderoso. Veja quantas ações que Paulo mostra que Deus faz. Como que Deus está agindo desde a escolha dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Como que Deus está escolhendo um povo para abençoar esse povo. E Deus escolheu os nossos pais, exaltou o povo. A expressão aqui significa: Deus fez com que o povo de Israel, que estava cativo no Egito durante 400 anos, aquele povo crescesse e se tornasse rico e próspero dentro do Egito. Quer dizer, o povo de Israel era escravo dentro do Egito, eles eram servos dos egípcios, e mesmo assim Deus os abençoa grandemente, lá como escravos do Egito. Então é Deus fazendo todas essas coisas, e Paulo ele tem muito claro na sua consciência que Deus soberanamente está abençoando o povo. Mas Deus faz mais: os tirou do Egito com um braço poderoso. Aqui ele está falando do Êxodo, de toda a história do Êxodo. Deus vai lá e tira o povo de Israel do Egito. O plano de Deus na história está se cumprindo, o plano de Deus na história está se fazendo real. São os eventos redentores.
No verso 18 diz que ele suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. A gente fica imaginando assim, o povo de Israel viu tudo aquilo acontecer, como Deus os abençoou no Egito, como Deus os fez prosperar, como Deus os abençoou com crescimento, com poder, com riquezas, como que Deus os tirou do Egito, e a gente fica pensando, eu agora fico imaginando como que o povo judeu agora é crente, é confiante em Deus. Não. Aquele povo vai para o deserto e ele murmura. Tanto é que o verso 18 nos diz que ele suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Toda vez que você vê na Bíblia um número relativo a 4, 40 ou 400, é um período de tribulação, é um período de prova. E Israel passou 40 anos no deserto num momento de grande tribulação, de muita dificuldade, onde Deus cuidava de Israel no deserto. Mas diz o texto que o Senhor suportava-lhes os maus costumes. Aquele povo reclamava, aquele povo murmurava, aquele povo desobedecia ao Senhor, mesmo vendo todas as maravilhas que o Senhor havia feito na terra do Egito. 40 anos de provação no deserto. Toda vez que você vê também a palavra deserto na Bíblia, você pode ver que é momento de luta, momento de provação, momento onde você não sabe qual vai ser o dia de amanhã, momento onde você não tem controle sobre a vida. Isso significa muitas vezes a palavra deserto. Mas diz no verso 19 que o Senhor destruiu 7 nações que eram mais fortes do que Israel, eram grandes nações na terra de Canaã, e deu-lhes aquela terra por herança, porque era uma promessa que Deus havia feito já para Abraão muito tempo antes, muito tempo antes. Só fazendo um parênteses pelas notícias que nós estamos vendo agora recentemente, o presidente Donald Trump reconheceu Jerusalém como a capital do povo de Israel, e isso realmente vai ser um problema. Há alguns cristãos nos Estados Unidos que defendem que Deus ainda tem um plano muito especial com Israel e que a Israel atual precisa ser restaurada para que o Senhor Jesus Cristo volte e para que os cristãos sejam finalmente salvos deste mundo pecaminoso. A Bíblia não tem esse ensino, meus irmãos. Isso é uma falha de interpretação das Escrituras. Agora, uma coisa é certa. Aquilo que a mídia hoje chama de Palestina, e diz assim, a terra da Palestina é dos palestinos, isso é um grande erro histórico. Aquela terra ali, na verdade, era chamada terra de Canaã. Você tinha ali 7 grandes nações. Eu vou ditar o nome de algumas delas. Os jebuseus, os heveus, os heteus, são 7 nomes desses. Você conhece algum povo desse hoje? Não existe mais nenhum desse povo. A própria palavra Palestina, ela vem de uma origem dos filisteus, que foi um povo que invadiu aquela terra, a terra de Canaã, muito tempo depois dessas 7 nações que estavam aqui. Inclusive, os filisteus foram inimigos de Israel durante a monarquia. Então veja que essa terra era a terra que era de quem eram os donos dessa terra? Essas 7 grandes nações. Eles dominavam a terra de Canaã. Não era nem os judeus e nem muito menos os palestinos. Não existia nem palestino naquela época. Mas Deus então tira aqueles povos, derrota aquelas nações para que o povo de Israel habitasse naquela terra. Porque o povo de Israel merecia? Não. Mas porque Deus estava mostrando a sua graça para um povo desobediente e rebelde, para um povo teimoso, como era o povo de Israel. O povo de Israel nunca foi um povo bonzinho, sempre foi um povo teimoso, um povo rebelde, um povo desobediente à própria palavra do Senhor. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, você nunca, como cristão, deve olhar para Israel e falar assim, mas que povo cabeça dura! Olha, se eles viram tantas coisas Deus fazendo, e aí mesmo assim eles se colocavam com tanta rebeldia diante de Deus. Mas, meus irmãos, o povo de Israel representa exatamente a nós, o povo de Deus, nos dias de hoje. Nós somos muito semelhantes.
Aliás, nós sabemos muito mais hoje do que o povo de Israel no passado sabia. Nós temos muito mais revelação hoje do que o povo de Israel antigo. Então, nós somos muito mais responsáveis por aquilo que nós sabemos, por aquilo que nós temos recebido das mãos do Senhor. Muito bem, o Senhor foi lá, destruiu aquelas 7 nações e deu-lhes aquela terra por herança. Diz o verso 20, que vencidos cerca de 450 anos, o que são esses 450 anos? 400 anos de cativeiro, 40 anos passeando pelo deserto e 10 anos para conquistar a terra. Não foi conquistada do dia para a noite, não, teve muita luta. É só você olhar o Antigo Testamento. Mas Deus, depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Durante um tempo, Deus ainda foi misericordioso com Israel e lhe levantou juízes, governantes para abençoar o povo de Israel, para governar em Israel, para que através desses juízes Deus estivesse abençoando aquela nação. Mas, no verso 21 diz, eles pediram um rei, eles não queriam ter Deus como o rei da vida deles. Eles não queriam que Deus, Jeová, o Deus de Israel, fosse o rei deles. Então eles pediram um rei. E Deus lhes deparou, ou lhes deu, Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, a mesma tribo do apóstolo Paulo, isso pelo espaço de 40 anos. Não foi um período fácil para Israel. Saul, ele reinou em Israel de forma catastrófica. O povo de Israel sofreu muito debaixo do reinado de Saul. Então, mais uma vez, o povo de Israel está passando por dificuldades porque abandonou o Senhor como o rei deles. No verso 22, novamente o Senhor abençoando Israel. Olha aqui que diz, tendo tirado a eles, quer dizer, Deus tirou Saul, que estava sendo um peso para Israel, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, eu achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então Deus faz uma aliança com Davi, e Deus vai abençoar Israel através da dinastia davídica. Ou seja, Deus está sempre abençoando o povo de Israel, mesmo no meio das suas desobediências, da sua incredulidade, da sua rebeldia. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Veja que lá no passado, Deus já estava preparando a vinda do Messias, de Jesus o Salvador. Deus trabalhou através de Israel, através de Davi, através de toda a sua dinastia, mesmo quando o povo de Israel foi levado cativo, primeiro para a Síria e depois para a Babilônia. Até que no verso 24... agora, chegando nos dias dele, Paulo agora vai falar sobre o último grande profeta do Antigo Testamento, João Batista. João Batista, ele é a interface entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O livro de Atos, ele é o livro da transição, onde você vê o último profeta do Antigo Testamento, o reino de Deus chegando e a inauguração de uma nova era, a era do Espírito, a era do reino de Deus, que é a igreja, é a agência do reino de Deus. Diz o verso 24, havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Veja que o povo de Israel, quando João Batista se levanta, ou é levantado por Deus, é um povo que está em terrível pecado. Um povo de coração duro. Tanto é que João Batista vem pregando um batismo de arrependimento de forma muito sensível, muito forte. Vocês precisam se arrepender. João Batista falava, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A ira de Deus que está para vir sobre toda a humanidade. Então João Batista prega batismo de arrependimento. Verso 25 nos diz, mas ao completar João a sua carreira, quer dizer, no final do seu ministério, ele dizia, eu não sou quem vocês supõem, mas após mim vem aquele de cujos pés eu não sou digno de desatar as sandálias. Por que ele usa essa expressão? A Palestina era uma terra poeirenta, muito poeirenta. Então, se eu fosse visitar você na sua casa, eu não tinha sapato fechado, eu usava sandália. Eu ia chegar na sua casa com os pés totalmente empoeirados, sujos. Se você fosse uma pessoa de classe média, você teria um empregado na sua casa,
ou um escravo, e esse escravo ele fazia o que quando você fosse visitá-lo? Ele desatava as sandálias dos seus pés, lavava a sua sandália, lavava os seus pés, para que você pudesse entrar então na casa do seu hóspede. Quem fazia essa tarefa eram os escravos, eram aquelas pessoas do menor nível social do Império Romano ou do Império Greco-Romano. João Batista está falando assim, olha, eu não sou digno nem de ser o mínimo escravo para desatar as sandálias dos pés do Senhor Jesus Cristo. É esse que vem, é esse o Salvador que o Senhor prometeu ao longo de toda a história. No verso 26, Paulo faz um de alguns breques, ou de algumas paradas, aqui na sua exposição do seu sermão, e faz um alerta àqueles irmãos, àqueles ouvintes. Ele está numa sinagoga. Ele está sendo ouvido por judeus da dispersão, judeus de fala grega, e por gentios. Ele está anunciando o evangelho. Ele para então no verso 26 e diz: irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, os gentios, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Ele está fazendo um alerta, olha, esta palavra de salvação chegou a nós. Nós estávamos lá em Jerusalém. Ele não conta da sua conversão, que se deu no caminho de Damasco, mas ele está falando, esta palavra de salvação veio até nós. Como que preparando aqueles ouvintes para a seguinte mensagem: não desprezem esta mensagem que eu estou trazendo para vocês. E aí ele vai falar sobre o que os judeus de Jerusalém, ou os judeus da Judéia, o que eles fizeram quando viram todas aquelas coisas acontecendo. Olha o que ele diz no verso 27. Pois os que habitavam em Jerusalém, as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Aqueles judeus religiosos de Jerusalém, que liam as Escrituras todos os sábados nas sinagogas ou no templo, eles liam todas as profecias a respeito de Jesus, mas eles não conheciam a Jesus. Eles não conheciam a Jesus. E, juntamente com as autoridades romanas, levaram Jesus à cruz, o condenaram, o crucificaram. E eles cumpriam as profecias. O que é interessante na palavra de Paulo, nesse texto todo, é mostrar como Deus, soberanamente, Ele guia todo o seu plano, Ele guia a história da redenção, Ele está guiando a história das nações, Ele está guiando a história dos indivíduos, e mesmo usando as suas atitudes mais pecaminosas, Ele cumpre a sua própria palavra. Não quer dizer que os homens são desculpados das suas atitudes insanas. Aqueles homens pecaram quando levaram Jesus à cruz. Aqueles líderes judaicos, eles pecaram gravemente contra o Deus de Israel, quando, junto com as autoridades romanas, levaram Jesus à cruz. O pecado deles é uma realidade, é o que Paulo está mostrando aqui. Eles desconheceram as Escrituras, eles pecaram contra Deus, mas ao mesmo tempo eles estavam cumprindo as profecias, ou seja, Deus está dirigindo as histórias, mas Ele não está deixando que as pessoas sejam irresponsáveis pelos seus atos. Muito pelo contrário. As pessoas são responsáveis pelas suas decisões, pelas suas atitudes, mesmo no meio da graça soberana de Deus. E no verso 28 ele continua: e embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. O julgamento mais injusto da face da terra, de toda a história da humanidade. Eles não acharam nenhuma causa de morte. Mesmo assim, eles levaram, juntamente com Pilatos, Jesus à morte. Verso 29 nos diz: depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, mais uma vez Paulo deixa isso claro, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Ou seja, aquelas pessoas que crucificaram Jesus, aquelas pessoas que tiraram Jesus da cruz, que no caso aqui é Nicodemos e José de Arimateia, levaram o corpo de Jesus até o túmulo de José de Arimateia,
o túmulo de um rico, como diziam as profecias. Tudo isso já era predeterminado por Deus. Tudo isso Deus estava governando ao longo de toda a história. Então, o que eu queria chamar a atenção para os irmãos já desde agora. Irmão, você pode estar passando por lutas, você pode estar passando por incredulidades, você pode estar, inclusive, cometendo os pecados mais horríveis, mas não deixe de crer que a graça soberana de Deus está agindo sobre a sua vida. Deus está agindo sobre a sua história, sobre a história da sua família, sobre a história desta nação. Por mais lutas que a gente passe, Deus não está alheio, Deus não está fechando os olhos para tudo isso que está acontecendo no nosso país, na sua família, na tua vida individualmente. Deus está controlando todas essas coisas. Paulo era ciente disso, a igreja primitiva era ciente disso, e nós precisamos, como crentes do século XXI, estar cientes disso. Deus governa a nossa vida. Veja no verso 30, que depois de eles terem cumprido tudo a respeito de Jesus, veio a sua morte, túmulo é a última palavra do verso 29. Aqueles judeus que estavam ouvindo aquela mensagem deviam estar pensando, e agora? Aquela esperança de Israel foi levada para o túmulo? E o que acontece em seguida? Aí vem o mas, aquele mas que eu gosto nas Escrituras. Essas palavras mas, no original grego, ela tem uma significância muito importante. Não é só o mas do nosso português. Ela tem uma ênfase aqui. Ela mostra como que Deus agora vai estar mudando todo um cenário de morte, um cenário de túmulo, um cenário de desesperança, um cenário de incredulidade, um cenário de pecado, e diz que, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aqui começa uma nova era na humanidade. Aqui começou uma nova história da humanidade que nós, crentes em Jesus Cristo, nós, igreja do século XXI, temos o privilégio de viver. Temos o privilégio, o grande privilégio de viver essa nova vida do Espírito. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós temos esperança da vida eterna. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós podemos comemorar neste mês o seu nascimento, o Natal de Cristo. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós podemos ter esperança que mesmo a nossa carne mortal, esse corpo que também vai morrer, ele um dia ressuscitará. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, ou porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele nos traz esperança de vitória sobre as nossas lutas, sobre as nossas, inclusive, incredulidades. É isso que Paulo está querendo destacar para aqueles irmãos. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. Isso é o cume, a culminação de todas as promessas do Antigo Testamento. Desde que quando Deus falou para a serpente, lá no Éden ainda, eu vou trazer um descendente da mulher, esse descendente vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Quando Jesus morre e quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele está vencendo Satanás, ele está vencendo o mundo, ele está vencendo o nosso pecado, ele está vencendo a nossa incredulidade, a nossa falta de esperança. Ele nos está dando o maior significado possível que um ser humano pode ter. A esperança de novos céus e nova terra. A esperança de uma nova vida, de uma vida com propósito, de uma vida com significado, de uma vida de alegria, uma vida onde o Senhor vai ser totalmente magnificado, onde o Senhor vai ser totalmente glorificado. Esse é o evento da redenção mais importante. Eu gosto do Natal, eu amo o Natal, eu sei que o Natal é um momento importantíssimo para a história da cristandade, para a história da igreja cristã. Eu amo o Natal desde criança, sempre gostei dessa época do ano. Acho um mês agradável, um mês que tem uma certa mágica
Eu não sei por que acontece todo mês de dezembro, eu acho um mês bonito, um mês gostoso. Mas eu não posso deixar de dizer para os irmãos, a data mais importante para os cristãos não deve ser o Natal, deve ser a Páscoa. Porque foi entre a sexta-feira e o domingo, entre a morte e a ressurreição de Cristo, onde todo o plano de Deus realmente se realizou, se consumou. Não foi no nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo ele é importantíssimo, porque foi a vinda do reino de Deus sobre a face da terra. O eterno entrou no nosso tempo. O grande Deus eterno, o grande Deus de toda a eternidade, ele entrou na nossa história, no nosso tempo. Ele tornou a forma humana. Ele se identificou conosco. O Natal ele tem uma importância enorme. Mas se Jesus Cristo não tivesse vencido a Satanás, se Jesus Cristo não tivesse vencido a morte, se Jesus Cristo não tivesse vencido o nosso pecado, não teria valor nenhum. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer num outro momento, se Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa fé. A nossa fé não teria sentido algum. Nós poderíamos estar comemorando o Natal do Papai Noel agora, sem nenhum problema. Uma esperança vã, uma esperança em nada. Mas o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, por isso a Páscoa é a maior festa da cristandade. É onde nós temos a vitória sobre o pecado, onde nós temos a lembrança que o Senhor Jesus Cristo um dia vai levar a sua igreja para viver no novo céu e uma nova terra, onde não vai habitar nem a presença do pecado. Irmão, o maior inimigo da nossa vida é o pecado. O pecado é que levou o povo de Israel a ser um povo duro, um povo de dura cerviz, um povo teimoso, um povo incrédulo, um povo injusto. O pecado é que nos faz ser quebradores da lei, que nós quebramos o amor de Deus por nós não entendemos o amor de Deus por nós. É o pecado que faz isso dentro do nosso coração, a nossa própria rebeldia. Quando Jesus morre na cruz, Ele nos salva do pecado. Ele nos salva primeiro da culpa do pecado. Você que é crente, você que é cristão, você não tem mais a culpa do pecado sobre a sua vida. Mas você também não está mais debaixo do poder do pecado. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos e quando Ele envia o Espírito Santo do Pentecostes para a sua igreja, nós agora temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós não precisamos mais viver debaixo do poder do pecado. Mas a salvação ainda não está completa. Porque nós ainda estamos na presença do pecado. O pecado ainda está ao nosso redor. Nós estamos ainda sujeitos a pecar. Mas um dia, Jesus Cristo, Ele vai voltar pela segunda vez, a sua segunda vinda. E aí nós vamos viver um novo céu e nova terra, onde nós não vamos ter nem mais a presença do pecado. Nós vamos ter os nossos corpos ressurretos, transformados. Nós vamos ter um novo corpo de glória. Tudo isso é o significado da ressurreição de Jesus Cristo. É essa mensagem que Paulo está falando para aquela sinagoga, para aqueles judeus e para aqueles gentios. E mais, ele vai mostrar que essa ressurreição de Jesus, ela não aconteceu na cabeça de um pequeno grupo de 12 pessoas. Não foi um grupo de 12 apóstolos que através de uma catarse coletiva, colocaram na sua cabeça que Jesus ressuscitou. Ou talvez é porque eles queriam tanto que Jesus ressuscitasse, que eles então passaram a crer numa fábula, numa ilusão. Não, o próprio apóstolo Paulo vai estar falando aqui, e ele foi visto muitos dias, pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante todo o povo. E Jesus Cristo apareceu para muitas pessoas, cerca de 10 aparições, para mais de 500 pessoas, só numa das vezes, foi para mais de 500 pessoas. Então, a mensagem que esses homens estão levando para longe das suas casas, não é uma mensagem teórica. O evangelho, o cristianismo, não é uma mensagem filosófica. Ele não é só uma mensagem de ética cristã. Ele não é uma mensagem moralista. São mensagens baseadas em fatos históricos. E olha, meus irmãos, eu tenho estudado há bastante tempo a história da teologia, eu tenho visto como desde o século XIX,
muitos eruditos tentaram desacreditar todas essas histórias bíblicas. E com o passar do tempo, todas as descobertas arqueológicas, todas as descobertas históricas têm comprovado cada vez mais a veracidade das Escrituras. Cada vez mais. Para vocês terem uma ideia, no século XVIII e século XIX, muitos eruditos, alemães, ingleses, tentaram desacreditar Lucas como historiador. Sabe o que eles diziam? Lucas é um péssimo historiador. Ele falou muitas coisas aqui absurdas, que nós não conhecemos da história. Nós sabemos de toda a história da Europa, e nós não temos visto essas coisas que Lucas escreveu. Lucas é um historiador falho, não podemos acreditar no testemunho que Lucas dá no livro de Atos. Aí, um erudito inglês chamado William Hussey, no final do século XIX para o início do século XX, ele, por conta própria, ele fez uma expedição, ele passou por todos os lugares que o apóstolo Paulo passa e que Lucas passou, conforme escrito no livro de Atos. E ele escreveu uma obra monumental no começo do século XX. Sabe qual foi a conclusão de William Hussey? E ele não era uma pessoa assim, crente ortodoxo, quando ele começou a sua pesquisa. Ele achava que ele ia realmente comprovar que Lucas falhou nas suas histórias. A conclusão da sua obra monumental, que calou a boca dos críticos, foi: Lucas foi um historiador extremamente preciso. William Hussey, ele fez, ele mesmo, pessoalmente, todas essas viagens. Ele consultou todos os históricos e ele comprovou: Lucas realmente escreveu, era verdade. O que Lucas escreveu era verdade. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, para mim e para você hoje, o cristianismo não está baseado num livro de filosofia, num livro de historinha. O cristianismo não está baseado simplesmente num monte de regras. Faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro. O cristianismo está baseado em fatos reais. A ressurreição de Cristo, ela é um fato importantíssimo. Veja que, no verso 32, ele dá mais uma parada. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Eu estou aqui para anunciar o evangelho da promessa feita a nossos pais. As boas novas. Aquelas promessas do Antigo Testamento, elas estão se cumprindo. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, os seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Daqui para frente, o apóstolo Paulo vai mencionar 4 textos do Antigo Testamento. 2 vezes em Salmo, uma vez em Isaías 55:3, e a última em Abacuque, capítulo 1, verso 5. Por isso nós lemos Abacuque na nossa liturgia. E ele vai fazer, então, ele vai mostrar para aqueles judeus como que o evangelho está enraizado no Antigo Testamento. No verso 2, ou melhor, no capítulo 2 de Salmo diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Isso aqui é Isaías. Por isso também diz em outro salmo, agora o Salmo 16, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então ele está mostrando através das Escrituras que aqueles judeus e aqueles gentios liam todo sábado, semanalmente na sinagoga. Olha, as promessas estavam nas Escrituras. Vocês precisam ver que Jesus está cumprindo as promessas de Deus da Escritura. E ainda diz mais, no verso 36, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, ou servido a Deus na sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, outra vez a soberana ação de Deus, ele adormeceu, quer dizer, ele morreu, ele foi para junto de seus pais e ele viu corrupção. O que ele está querendo provar aqui? Que os salmos que falam de Davi, na verdade ele não está falando de Davi, está falando do Messias que viria. Porque o Davi estava morto, estava enterrado lá na Palestina, estava lá enterrado em Canaã. Mas ele está falando do Senhor Jesus que venceu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Veja quantas vezes ele está mencionando que Deus ressuscitou a Jesus Cristo.
Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. Aqui ele dá mais uma parada. Olha, eu estou falando para vocês, o que eu estou anunciando para vocês hoje é remissão de pecados em nome de Jesus Cristo. Era essa palavra que Paulo está anunciando para aquela sinagoga. E veja que o ponto onde Paulo chega, e é um ponto bastante importante, porque o que aqueles judeus confiavam, ou no que aqueles judeus confiavam para a sua salvação? Eles confiavam na observância da lei. Eles achavam que, seguindo a lei, cumprindo a lei, eles iriam agradar a Deus e ser justificados diante de Deus. Mas nós sabemos, até pelo próprio Antigo Testamento, que diante de Deus, pela lei, nós nunca vamos ser justificados. Nós quebramos a lei. Nós somos violadores da lei. Nós não temos como, pela lei, que nos condena, que nos mata, que nos acusa, nós não temos como, pela lei, sermos justificados diante de Deus. E era isso que aqueles judeus procuravam. Tanto é que, no verso 39, ele nos diz: e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesses ser justificados pela lei de Moisés. Vocês querem ser justificados diante de Deus? Vocês querem se tornar justos diante de Deus? Creia em Jesus Cristo. Não tente se basear na lei. Não tente observar os preceitos da lei, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir. A pessoa que se baseia na lei para ser salva, das duas uma. Ou você se torna um legalista, um hipócrita, porque você sabe que você não cumpre toda a lei, mas você acha que tem muitos méritos em si mesmo, porque você acha que pode cumprir muitos preceitos da lei, você acha que pode ser um grande religioso, então você se acha melhor do que os outros. Olha, eu sou uma boa pessoa, eu cumpro a lei, eu cumpro os rituais religiosos da minha religião, seja ela qual for, inclusive presbiteriana. Inclusive presbiteriana. A outra possibilidade é você ficar desesperado. Eu olho para a lei e falo, eu não posso cumprir essa lei, eu não tenho como cumprir a lei, porque a lei ela mostra o caráter santo de Deus, o caráter perfeito de Deus. E eu olho para a minha vida e falo, eu sou inadequado, eu não tenho como cumprir essa lei. Isso pode me levar ao desespero, pode me levar, inclusive, a abandonar tudo isso, não tem como. Mas existe uma terceira saída, aliás, a única saída, é o caminho de crer em Jesus Cristo. É isso que Paulo está pregando naquela sinagoga. Depois de ter falado de como Deus dirige as coisas da história, como Deus dirige os eventos da história, como Deus soberanamente vai usando mesmo as nossas maluquices, as nossas loucuras, os nossos pecados, a nossa incredulidade, como Ele usa tudo isso para cumprir o seu propósito de salvação na nossa vida. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesses ser justificados pela lei de Moisés. Ele chega no final da sua mensagem. Ele chega onde ele queria, falar sobre a justificação pela fé. Mas agora ele faz uma advertência, usando o texto de Abacuque, capítulo 1, verso 5. Por que ele faz essa aplicação? No tempo do profeta Abacuque, Deus havia feito uma promessa que iria levar Jerusalém, levar Judá cativo para a Babilônia. Porque Judá, o povo judeu, era um povo desobediente, era um povo incrédulo que vivia impiamente. E o Senhor havia, através de vários profetas, anunciado, eu vou levar esse povo cativo para a Babilônia. Eu vou levantar o povo da Babilônia para castigar o meu povo. Quando Abacuque começa a receber a revelação de Deus, Abacuque fica impressionado com o que ele vê. Ele fica tão pasmo diante daquilo que Deus está revelando para ele, que ele questiona o próprio Deus. Ele fala assim para Deus, mas Deus, o Senhor vai fazer isso? O Senhor vai levantar aquele povo incrédulo, aquele povo ímpio, aquele povo ruim, mau, perverso,
aquele povo pecador, aquele povo que não conhece nada da tua palavra. O Senhor vai levantar aquele povo para invadir Israel, levar-nos cativos para a Babilônia, vai destruir o templo, vai destruir todas as nossas coisas religiosas. O Senhor vai fazer isso mesmo. Ele se coloca numa torre de vigia e ele começa a questionar Deus. Senhor, é isso mesmo que eu estou ouvindo? Eu não entendi errado. O Senhor está fazendo isso? O Senhor está usando as armas do ímpio para castigar nós, o teu povo? Deus trabalha primeiro no coração de Abacuque. Deus primeiro trabalhando no coração do crente Abacuque, do profeta Abacuque, do próprio profeta de Deus, para mostrar para Israel o que Israel precisava. E aí então, no final do seu sermão, ele diz assim nos versos 40 e 41, notai, pois, é uma advertência que ele está fazendo para os seus ouvintes, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas, ou no profeta Abacuque. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, ou seja, percam todas as suas forças, porque eu realizo em vossos dias uma obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Isso aconteceu no tempo do profeta Abacuque, por volta do ano 590 a.C. 600 e poucos anos antes do que Lucas está escrevendo isso aqui. Deus estava falando para Abacuque, Abacuque, eu vou fazer uma obra tal, no meio do meu povo, que mesmo que você conte para o meu povo o que eu vou fazer, eles não vão crer. Eles não vão crer. Porque eu estou estendendo a minha mão para um povo rebelde o tempo todo. Eu estou manifestando a minha graça a este povo ao longo de toda a história, Abacuque. Mas esse povo não me ouve. Esse povo continua incrédulo. Esse povo continua me desobedecendo. Esse povo não entende aquilo que eu estou fazendo ao longo de toda a história. E eu estou manifestando a minha graça o tempo todo por esse povo. Eu estou alcançando esse povo, eu vou atrás desse povo, eu manifesto a minha misericórdia, eu manifesto a minha bondade a esse povo, Abacuque. Mas eu vou fazer coisas agora, no tempo de vocês, Abacuque, que se você contar, as pessoas não vão crer, eles não vão entender. Mas ele está fazendo uma advertência, desprezadores, pessoas que desprezaram a palavra de Deus por anos, por séculos. Fiquem maravilhados, percam todas as suas forças, porque eu realizo em vossos dias uma obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Voltando para a época de Paulo, Paulo está falando para aqueles judeus, veja que antes ele já mencionou, olha, os líderes judaicos lá de Jerusalém, eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Eles desprezaram a salvação que Deus estava oferecendo em Cristo. Não façam vocês a mesma coisa. Não desprezem esse evangelho. Porque eu ainda vou trazer juízo sobre a face da terra. E, meus irmãos, nós só estamos aguardando o dia que Deus vai trazer o seu juízo sobre a face desta humanidade. Mas ainda vai ter um dia de juízo. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Os últimos dias, eles começaram com a vinda de Jesus Cristo. Com a sua morte, com a sua ressurreição, com a vinda do Espírito. Ali inaugurou os últimos dias. Então veja que já se passaram 2000 anos. E nós ainda estamos nos últimos dias. Mas haverá um último dia, onde esta oportunidade, onde esta graça oferecida, ela vai cessar. Ela vai acabar. Então o apóstolo Paulo estava falando para aquela sinagoga, há 2000 anos atrás, aqui é o ano 47, aproximadamente, ano 47 da nossa era, não chega a 2000 anos atrás, mas ele está falando aqui hoje para você também. Não despreze este evangelho que nós estamos te anunciando. Não despreze a graça de Deus na sua vida. Você pode estar passando por lutas, você pode estar passando por muitas dificuldades, eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece a sua vida. E mesmo as suas atitudes mais loucas, Deus não vai lhe desculpar dessas atitudes,
Mas mesmo obstante essas suas atitudes, Ele pode manifestar a graça salvadora na sua vida. Ele pode revelar o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Ele pode salvar você. Ele pode preparar você para o novo céu e a nova terra. Ele pode preparar você com a palavra da ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. Não despreze, notai, diz o verso 40, notai, pois, observai, fiquem atentos, não vos sobrevenha o que está escrito, o que está dito nos profetas. Não despreze a palavra do Senhor. Não despreze a palavra do Senhor. A alegria, sozinha, ela não é capaz de revelar as verdades mais profundas. Embora a verdade mais profunda deva ser a mais profunda alegria. Irmãos, às vezes a gente busca uma vida de alegria humana, terrena. Assim como aqueles homens daquela sinagoga, homens e mulheres, assim como aquele povo, os ouvintes de Paulo, também procuravam tudo aquilo que aquela sociedade romana procurava: alegria nas coisas criadas, alegria no seu sucesso particular, alegria nas suas conquistas pessoais. Há uma alegria muito mais profunda, no meio que sai da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Sai dos momentos mais difíceis da nossa vida. É onde Deus pode encher o seu coração de uma alegria sobrenatural. A alegria sozinha, ela não é capaz de revelar as verdades mais profundas. Só essa alegria não. Embora a verdade mais profunda deva ser a mais profunda alegria. Não existe uma verdade mais profunda do que a mensagem do Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Essa mensagem pode ser a tua grande alegria. Oremos. Pai, olhamos para a tua palavra e vemos como o Senhor é maravilhoso, grandioso, bondoso, santo, temível. Como o teu governo, ele abarca todas as coisas. Nada foge ao teu controle. Como o Senhor dirigiu a história da redenção ao longo de milênios. Como o Senhor foi levantando os teus profetas desde a antiguidade, desde Abraão, desde Moisés, desde Davi, desde Abacuque, desde a igreja primitiva, desde Paulo, Barnabé. E o Senhor tem falado conosco hoje, depois de tantos séculos. Como o Senhor é perfeito nos teus caminhos. Como o Senhor é maravilhoso em graça salvadora. A tua graça é melhor do que a própria vida. A tua graça que salva, a tua graça que nos dá a esperança da vida eterna. A tua graça realmente, ela enche o nosso coração de uma alegria indizível. Uma alegria que o mundo não pode nos dar. Uma alegria que nenhum dinheiro desse mundo pode comprar. Uma alegria que o sucesso não pode nos trazer. Uma alegria que nem as nossas relações mais santas e puras neste mundo podem nos proporcionar. A nossa família é importante, o nosso cônjuge é uma joia preciosa que o Senhor nos deu, os nossos filhos são bênçãos das tuas mãos, os recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos são dádivas tuas, nós te agradecemos por todas elas, mas nada, nenhuma dessas dádivas, ó Deus, pode ocupar a alegria que a tua paz, que a tua graça traz ao nosso coração. Nada pode ocupar no nosso coração a alegria que o Senhor Jesus Cristo pode produzir no coração do humano.
Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor venceu tudo aquilo que nós tínhamos como inimigos da nossa alma. O Senhor venceu o pecado naquela cruz. O Senhor venceu a morte naquela cruz. O Senhor venceu a nossa própria incredulidade naquela cruz. Quando o Senhor ressurgiu dentre os mortos, o Senhor venceu para sempre todos os nossos medos, toda a nossa insegurança. O Senhor venceu o nosso próprio coração incrédulo, pecaminoso, rebelde, duro. Ó Deus, tem misericórdia de nós hoje no século 21, aqui no Jardim Fortaleza, Pai. Inclina os nossos corações à Tua palavra. Enche-nos, ó Deus, desta alegria verdadeira da Tua palavra, essas verdades preciosíssimas. Abençoa a vida dos meus irmãos com esta mesma alegria, ó Deus. Enche-os de gozo da Tua palavra. Enche-os, ó Deus, de salvação. Perdoa pecados, ó Deus. Continua fazendo, ó Deus, na igreja do Jardim Fortaleza, aquilo que nós estamos testemunhando daquilo que o Senhor fez em toda a história da Tua igreja. Salva, Senhor Deus, vidas hoje, nesta noite, assim como o Senhor salvou, depois da pregação do apóstolo Paulo naquela sinagoga em Antioquia da Pisídia, há tantos anos atrás. Faz a mesma obra, Senhor. Convence os nossos corações do nosso pecado. Convence os nossos corações da nossa incapacidade de agradarmos o Senhor por nós mesmos. Enche o nosso coração de um fervor espiritual, de um amor espiritual pelo Teu Filho Jesus Cristo. Enche-nos com Teu Espírito Santo, como o Senhor encheu a Paulo, a Barnabé, mesmo no meio das lutas, das dificuldades, mesmo no meio daquela deserção de João Marcos, mesmo no meio de lugares perigosos, mesmo no meio de lugares que eles seriam com certeza perseguidos. Pai, nós falamos hoje para um mundo rebelde. Como era rebelde o mundo daquela época? O homem continua sendo o mesmo pecador de 2000 anos atrás. Nós talvez falemos para uma sociedade mais sofisticada tecnologicamente, mas, ó Deus, nós falamos para pessoas tão endurecidas como aquelas que eram o auditório de Paulo, ou compunham o auditório de Paulo. Ó Deus, tem misericórdia da nossa vida, enche o nosso coração de fé, de confiança, de desprendimento. Nós queremos amar o Senhor e a Tua palavra, nós queremos dar a nossa vida ao Senhor, nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos do Teu reino, como instrumentos para levar a Tua palavra até os confins da terra, ou talvez até o outro lado da nossa rua, para o nosso vizinho, para aquele que sofre. Deus, enche a nossa vida de alegria, que a nossa vida magnifique o nome do Senhor Deus, que a nossa vida, ó Deus, exalte o nome do Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos comprou com aquele sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou para nós não estarmos anunciando uma filosofia humanista, ou uma filosofia moralista. O Senhor nos salvou, ó Deus, para nós testemunharmos da realidade de que Jesus Cristo é vivo hoje nas nossas vidas. E que Ele nos dá propósito, Ele nos dá significado, Ele alimenta a nossa alma, mesmo quando o nosso corpo mortal está adoecendo, envelhecendo, caminhando por túmulo, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor levantou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta alegria da ressurreição seja uma realidade na vida de cada um de nós que aqui estamos nesta noite, na vida das famílias, na vida dos nossos visitantes, na vida daqueles que estão conosco, que têm contato conosco, Pai. Que a realidade da ressurreição de Cristo seja uma realidade presente todos os dias da nossa vida, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e no próximo domingo. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.